Bem-vindos ao podcast da Escola de Governo Evoluta. Hoje iniciamos mais uma série especial para os nossos prefeitos e secretários eleitos em 2024. Conosco temos o Matheus Delbon, consultor da Evoluta Administração, há mais de 20 anos no mercado, com experiência e formação pela Harvard Kennedy School of Government, formado em PLC, credencial de liderança pública. Ele vai explicar para a gente tudo sobre essa formação. E hoje vamos abordar sobre o tema do triângulo de políticas públicas. Kaique, é um prazer estar aqui. Eu acho que a gente vai poder contribuir muito para a formação dos novos prefeitos, secretários. E esse é um tema, acho que, extremamente relevante, né? O tema do design de políticas públicas, como montar uma política pública. Eu lembro quando eu fui iniciar a minha formação em Harvard, né? PLC, quer dizer, Public Leadership Credential, né? Então, credencial em liderança pública, que é um curso de pós-graduação, equivalente a uma pós-graduação no Brasil, mas seria um curso preparatório para você assumir cargo comissionado no governo americano. Então, em tese, eu poderia assumir cargos no primeiro escalão do governo federal americano. Não é só a Harvard que tem esse curso, Stanford, enfim, outras universidades também têm. E esse curso é muito interessante porque a gente estuda como formular políticas públicas, liderança, técnica, né? Como Harvard sistematiza isso, eu achei muito interessante, né? De uma forma prática, objetiva, e isso fez toda a diferença quando voltamos para o Brasil, aplicando essa metodologia dentro da Evoluta, dos municípios que a gente trabalha, em diversos projetos, isso fez toda a diferença. Tá? Então, para explicar brevemente, eu acho que vai ter um episódio específico para cada eixo do triângulo, mas o que é o triângulo de políticas públicas, do design? Qualquer política pública ela tem que ser pensada com 3 eixos centrais. O primeiro eixo é o tecnicamente correto. Esse é meio óbvio, todo mundo sabe que tem que ser tecnicamente correto, que tem que ter melhor técnica, mas vamos lembrar que nem sempre existe uma única técnica. Temos partidos de direita e de esquerda, e ambos têm técnicas corretas em formas diferentes de implementar a mesma política pública. Então, esse é o mais comum, só que normalmente fica ali, termina ali, não se tem um olhar tão explícito dos 2 outros eixos, que são o que? Justamente o politicamente sustentável. Então, se nós estamos falando de administração pública, é importante olhar a sustentabilidade dessa medida, né? Se essa política pública vai atender todos os stakeholders, o jogo político tem que ser considerado, e lembrando que a gente vai desmistificar esse assunto, porque aqui no Brasil todo mundo tem um pouco de medo de falar, tem que ser politicamente sustentável, vou ter que aprovar isso na Câmara, então não se pode falar. Lógico que pode, se nós somos democráticos, nós viemos de uma democracia, o eixo político está presente, senão seríamos uma tecnocracia. Só o técnico, né, não tinha razão de ter eleições. Então vamos abordar de uma forma ampla, direta, e entender que esse triângulo tem que ser equilibrado, né? E o terceiro seria organizacionalmente implementável. Muitas vezes a gente tem políticas tecnicamente corretas, politicamente são suportáveis, mas a prefeitura dá conta de fazer. Isso tem instrumentos, tem organização, então muitas ideias, aí às vezes o governante, o prefeito fica nervoso, eu não estou conseguindo pôr em prática aquilo que eu prometi ou que eu estabeleci com a população. Então isso é muito importante porque o organizacionalmente implementável também é um eixo que tem que ser considerado. Muitas vezes aquela política tecnicamente correta não dá para implementar. Nós vamos ter que achar uma outra solução técnica, um outro arranjo político que dê para fazer. Se você não olhar esses 3 eixos, vai fracassar. E é justamente esse design, né, de montar um framework, de ter isso muito organizado, que hora você trabalha que eixo, como que ele é montado, que vai garantir uma política sustentável, de longo prazo, né, no design de política pública. Então, eu achei, quando eu estudei isso, achei algo tão simples e fez todo sentido. Foi uma virada de jogo no nosso trabalho aqui dentro da Evoluta. Os projetos que a gente demorava um ano e meio, chegamos a demorar 2 anos para desenvolver isso, e hoje caiu para 6 meses. Kaique está junto com a gente está trabalhando para reduzir isso para 90 dias. E justamente por quê? Porque não tem tanto vai e volta. A partir do momento que o eixo político já está organizado, que a parte organizacional já foi desenhada, a técnica só vem olhando, esses eixos são montados concomitantes. Nós vamos explicar aqui separados, mas eles são vistos ao mesmo tempo, porque 4 anos é um período muito curto, né? E se você demorar 1 ano para desenvolvimento técnico, para depois, politicamente, isso não ser mais sustentável, voltar, organizacionalmente não deu para fazer, o mandato acabou. Então, eu acho que esse olhar pode realmente mudar o jogo nos municípios brasileiros. Interessante, Matheus.
você trouxe, né, da diferença que você sentiu em aplicar essa técnica na sua experiência dentro dos municípios onde o escritório trabalhou. Você pode falar um pouco sobre como isso proporcionou sucesso para o trabalho do escritório? Claro, isso, por exemplo, um assunto que a gente trabalha muito aqui dentro da Evoluta é a reforma administrativa. A reforma administrativa, e muitas dessas reformas administrativas são oriundas de pressão do Ministério Público, que vê lá a irregularidade nos taxas. Até eu convido o pessoal, tem um curso nosso aqui na Escola de Governo também sobre cargos comissionados, como fazer esse preenchimento. Só que aí o MP, quando vai questionar, né, oferecer uma ADIM alegando que os cargos estão irregulares, ele tem um olhar puramente técnico. E se muitas vezes você vai e aplica 100% daquele olhar técnico e refaz tudo, simplesmente refaz a parte técnica, deixa tecnicamente perfeito sobre aquele olhar, não olhando o politicamente sustentável, o perfeito perde a base. Então é importante lembrar que nós somos formados por um governo democrático, ele tem uma base, ele tem acordos políticos, tem preenchimento, não estou falando de preenchimento ilegal, de fazer nada de errado, mas dentro da legalidade existe um arranjo político. Então, quando essa reforma administrativa passou a ter esse olhar político, a gente garantiu com que depois que ela acontecesse, na prática fosse sustentável. Porque eu já vi acontecer do prefeito perder toda a base política ou dele não ser nem organizacionalmente implementável. Nós, por exemplo, recentemente iniciamos um trabalho onde já teve uma grande instituição que tinha feito uma reforma administrativa no município aqui de São Paulo, que não deu em nada, porque não conseguiram implementar. Fez um negócio lindo, né, mas não era organizacionalmente implementável. Então, normalmente, para você ter êxito, e não ter medo, muitas vezes a melhor técnica não é a que vai acontecer. Às vezes é uma técnica que não é a número 1, mas a número 2, só que a número 2 é organizacionalmente implementável, garante a sustentação política. Então, isso foi uma virada de jogo, porque desde o primeiro momento a gente passa a ter esse olhar triangular sobre o projeto. E na reforma administrativa, como exemplo, é fundamental. Nós estamos falando de cargos comissionados, de cargos efetivos, de funções notificadas. Tem que ter um olhar de arranjo, porque se você vai, muitas vezes, só na visão de determinado órgão do judiciário, por exemplo, ou do mesmo Tribunal de Contas, ele quer que tudo seja concursado. E aí você ganha as eleições e não consegue direcionar a sua máquina para aquele arranjo político, para aquela ideia política que você foi eleito nas urnas. Então, onde estaria a democracia aí? Então, eu acho que na reforma é um exemplo, mas essa estratégia, essa estrutura, vale para qualquer tipo de política pública. Ótimo exemplo. Matheus, a gente apresentou, né, 20 anos de experiência. Eu gostaria, depois dessa explicação, que você apresentasse, né, dada a diferença das características de município que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, né, que é o estado onde a Evoluta está situada, dessas realidades locais, como você visualiza, como você identifica a contribuição do triângulo de políticas públicas? Acho que o Brasil é muito amplo, né? Embora nós estamos aqui em São Paulo, a gente já atuou em diversos estados do Brasil, atuamos também muito, por exemplo, no Amazonas, que tem uma realidade completamente diferente. Outros municípios do interior do Amazonas, tinha alguns municípios do sul do Amazonas. E aí, a questão organizacional, por exemplo, é muito mais delicada, porque simplesmente às vezes você vê melhores técnicas, vou copiar um modelo aqui de São Paulo, ou de Santa Catarina, ou do Paraná, Rio Grande do Sul, que são estados que têm normalmente bons projetos, copiar Ctrl+C, Ctrl+V, pode não acontecer. E não é que a técnica é ruim, e aí às vezes se questiona, esse modelo não funciona, mas esse modelo, ele dá um arranjo político. Por exemplo, os arranjos políticos pelo Brasil são diferentes. A composição partidária, quanto menor a cidade, diferente a composição. A gente está falando do politicamente sustentável, não são só os partidos organizados. Em cidade pequena, é importante a visão do pároco, né, do padre, sobre o assunto. Algumas cidades a gente já trabalhou, a gente tem que caminhar projeto para a maçonaria ou para outros stakeholders. Você vai numa Santa Casa, você tem irmandades centenárias, você vai mexer na saúde. O politicamente sustentável envolve tudo isso. Né? Ele tem que ser sustentável do ponto de vista do apoio local, e o apoio local não, associação comercial. Então, esse olhar garante com que às vezes você olhe uma política pública interessante e fala, ela ganhou prêmio, eu vou copiar aqui no meu município. A hora que você traz para o Brasil afora, sem esse olhar aqui, você naufragaria. E é importante ver, porque ao esse olhar mais crítico, muitas vezes, só no debate, né, no toró de palpite, como a gente chama aqui no interior de São Paulo,
o brainstorm, você já começa a ver que aquilo não se aplica. A gente começa a fazer perguntas dentro do triângulo, ideia é boa, mas não vai. Evita de você colocar em prática, gastar dinheiro público para depois descobrir que não dá certo. Então, ela permite ter uma técnica fundamentada para você ter dizer assim, uma estrutura intelectual prévia para evitar indo fazer, e às vezes quem foi eleito tem muita vontade de fazer acontecer rapidamente, né? Então é uma forma de você olhar e falar, não, e às vezes descartar essa ideia, embora pareça boa. O Brasil é muito distinto. E não só o Brasil, assim, municípios próximos, às vezes têm peculiaridades completamente distintas. São grupos políticos distintos, são forças correlatas distintas que vão precisar ter um arranjo próprio. Apresentando os pontos sobre o triângulo design de políticas públicas, você tratou do político, do organizacional e tecnicamente correto. do tecnicamente correto. Nesses comentários você pontuou os desafios. Eu gostaria que você abordasse um pouco mais. Quais seriam os desafios para implementar políticas públicas? Eu acho que o grande desafio é você fazer um estudo prévio de viabilidade. Dessa política pública, a gente sabe que muitos prefeitos e secretários ganharam cheio de boas intenções e cheio de boas ideias, que muitas que não são testadas. E não haverá tempo de teste. E o erro vai custar um mandato, vai custar estabilidade. Então, eu acho que isso você consegue com que você deixe de ter o foco excessivo em um dos eixos. A gente falou do tecnicamente correto, que às vezes o maior erro é o excesso de foco na técnica, porque ele parece quase que um mito, né? O técnico tem que ser feito, e a gente viu prefeitos perderem governos inteiros, aqui na nossa região, cidades importantes, porque o prefeito é extremamente técnico, e ele bastou ser a medida técnica, ele não conseguir implementar, que o resto do mundo está contra ele. Mas lembrando que também um olhar excessivamente político também é problemático. Então você tem um olhar excessivamente político, você consegue manter todo o arranjo político adequado, mas as medidas não são efetivas. Então você não promove uma eficiência, você garante a governabilidade, mas não garante a eficiência. E também olhar só o eixo organizacional, só vou fazer aquilo que dá para fazer com conforto, você cai numa zona de conforto que você não avança, não melhora a estrutura. Então muitas vezes você vai ter que chegar a esse organizacional no seu limite, vou contratar mais servidores, vou treinar melhor meus servidores, enfim, vou mudar o arranjo da minha prefeitura. Então, eu acho que o maior erro é ter o foco excessivo em um dos eixos, né? E é engraçado que sem esse olhar sistemático, involuntariamente acaba acontecendo. Você acaba olhando um só, né? Se a política pública vem dos servidores, ela vem do organizacionalmente implementável, ou seja, eu vou fazer aquilo que dá, no ritmo que dá, sem nenhum problema. Você não gera desgaste com a máquina, isso é um fato. Se vem só da esfera política, dos stakeholders, a mesma coisa, e só de técnico, a mesma coisa. Então, o grande erro é esse, um olhar excessivo para um dos eixos do triângulo. Matheus, excelente observação. Você trouxe um excelente panorama sobre a técnica, falou sobre os exemplos que você encontrou ao longo da sua caminhada, mas para o prefeito, agora para o secretário que acabou de ser eleito, que está iniciando o seu trabalho, para iniciar a aplicação desse modelo, quais pontos você estaria? Nós vamos apresentar um framework detalhado, aula por aula, mas primeiro é fazer uma avaliação, ter esse olhar. Eu acho que o primeiro passo é entender que esse olhar existe. Muitas vezes eu conheço quem faz no Excelzinho ou numa folha de papel, entender essas questões, recomendar, identificar as prioridades do governo, porque muitas vezes você vai ter que trocar a solução, né? Eu lembro, eu tinha um professor em Harvard que sempre falava um negócio muito interessante. Ele falava o seguinte: se você não tiver pelo menos 3 soluções diferentes para o mesmo problema, você não é um analista de políticas públicas. Você é um cara no bar tendo ideias sobre o governo, com boa vontade. Ele foi um bom técnico, um analista de políticas públicas, você pelo menos sai com 3 ideias. Então, se você não tem 3 ideias tecnicamente corretas, você nem começa. Né? Isso fez todo sentido para a gente, essa coisa de você ter mais de uma solução técnica, para que você possa ter mais de um cenário político, mas você não é pego de surpresa. Já teve soluções que nem todas as nossas soluções dão certo sempre. Teve uma vez um questionamento de uma forma como a gente ajustou alguns cargos, que depois o Ministério Público questionou, teve uma DIN, enfim, a ação julgou que seria inconstitucional aquela forma como a gente tinha feito. Embora a gente possa discutir isso, mas como a gente já tinha uma segunda solução, não era a melhor do ponto de vista técnico, mas atendia,
Não, mas no momento que sai a sentença, vamos recorrer? Não precisa recorrer, a segunda solução já estava posta. Vamos simplesmente mudar, a solução agora é essa e tudo mais. Então isso não te pega de surpresa. E você não fica tendencioso a querer remendar aquela solução a qualquer custo. Às vezes a solução não está dando certo, mas você insiste porque você não tem outra, né? Então é interessante, lógico que teve campanhas, todo mundo apresentou soluções muitas vezes mirabolantes ou mágicas ou até exageradas, mas agora, na hora que for pôr em prática, nós vamos ter que, às vezes, ter que ter 3, 4 formas diferentes de fazer. E não ficar só em uma só e depois achar os culpados. Ou são os vereadores, ou é a sociedade, ou é a imprensa, enfim, e às vezes é uma má avaliação. Então, fazer uma avaliação sistemática e ter mais de uma solução para o mesmo problema é ponto de partida para uma proposta de políticas públicas. E nós vamos ver como é que a gente desenvolve isso nas próximas aulas. Matheus, muito obrigado. Essa foi a introdução esclarecedora sobre o tema principal, né, o triângulo de políticas públicas desenvolvido com a formação em Harvard que o Matheus trouxe. Tenho certeza que os nossos ouvintes, quem está acompanhando o curso, está ansioso para a gente desenvolver melhor esses conceitos. No próximo episódio, nós vamos nos aprofundar no eixo tecnicamente correto. Não perca!